Bom dia, pessoal! Hoje a gente começa um conteúdo novo, que é sobre sequências. O que vocês sabem das sequências no dia a dia de vocês? Então, se vocês já pararam para observar a organização de um supermercado, por exemplo, das frutas, né, legumes, verduras, é uma sequência. Assim como esse exemplo aí da organização dos chinelos, né, por cor, provavelmente por tamanho também. Então, na vertical pelo tamanho e na horizontal aí de acordo com as cores. Também é uma sequência. A fila, aqui no caso a fila do mercado, mas para vocês a fila da cantina é uma sequência. Ou até mesmo a organização dos livros numa prateleira, numa biblioteca, numa livraria, enfim. Todos esses são exemplos de sequências. Cada elemento desse, então, é chamado de termos da sequência. Então, no primeiro exemplo, as frutas ali são termos da sequência. No segundo, os chinelos são os termos da sequência. No terceiro exemplo, as pessoas são os próprios termos da sequência. E no quarto exemplo, os livros são os termos da sequência. E na matemática, o que seria uma sequência? Então, por exemplo, nós temos a sequência dos números naturais, que a gente já estudou anteriormente, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Os números inteiros também formam uma outra sequência. Mas o que interessa de fato para o nosso estudo na matemática? São as sequências que têm uma lei de formação. E o que seria essa lei de formação? Então, lei de formação nada mais é do que a regra que explica a relação entre os termos da sequência. Ou seja, vejamos alguns exemplos para a gente entender essa definição. Por exemplo, uma sequência formada pelos números naturais pares, tá? Então, qual sequência seria essa? 0, 2, 4, 6 e assim por diante. Ou, se a lei de formação for os números naturais múltiplos de 3. Então, a sequência formada vai ser 0, 3, 6, 9 e assim por diante. Para quem não lembra, múltiplo é o resultado da multiplicação de 3 por algum número, né? Então, como é que a gente identifica um termo de uma sequência? Primeiro, a sequência ela sempre vem entre parênteses. Isso indica para a gente que ela tem uma organização, tá? Uma ordem. E aí a gente costuma usar letras minúsculas, geralmente é o próprio A mesmo, tá? A1, A2, A3, A4, a N, que seria esse A infinito, um A numa posição qualquer, e mais reticência para indicar que ela não termina. Esse número pequenininho ao lado do A, ele é chamado de índice, e é o índice que indica a posição do nosso termo dentro da sequência, tá? Então, vamos voltar lá no exemplo dos números naturais múltiplos de 3. Então, nós vimos que a sequência é formada por 0, 3, 6, 9, 12. Então, se eu perguntar para vocês, o A1, ou A índice 1, ele é o primeiro termo da sequência. Então, nesse exemplo, o A1 é igual a 0. O primeiro termo da sequência é igual a 0. E A índice 2, ou A2, é o segundo termo, e ele é igual a 3. Então, o segundo termo da sequência é o número 3. Então, se eu perguntasse a vocês, quem seria o A3, ou seja, o terceiro termo da sequência, vocês saberiam dizer? Provavelmente sim. E o A4, quem é o quarto elemento aí da nossa sequência? Vocês também saberiam dizer, não saberiam? Uma sequência, ela pode ser então finita ou infinita. Ela é finita quando ela tem um número limitado de termos, por exemplo, a sequência de dias da semana. Eu não tenho infinitos termos, né? Nós temos 7 dias da semana, então eu ainda poderia falar que ela tem 7 termos. Ou outro exemplo, os números naturais menores do que 10. Eu não tenho infinitos números naturais menores do que 10, eu tenho apenas
o 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, tá? Então, finita é aquilo que tem fim, né? É o que o próprio nome diz. E infinita? Então, infinita é quando não tem fim, quando eu tenho um número infinito de termos, né? Então, por exemplo, se eu falo só o conjunto dos números naturais, eu tenho uma sequência infinita, porque ela tem começo ali no zero, mas ela vai 0, 1, 2, 3 até o infinito. Ou, por exemplo, os números naturais múltiplos de 5. Também eu tenho um número infinito de termos. E aí, vale lembrar que para a gente indicar essa sequência infinita, então a gente usa as reticências, que são os 3 pontinhos, ou no início ou no final da sequência. Então, o que é importante a gente saber? Sequência é quando existe uma organização dos elementos, né? Então, toda sequência é aquilo que é organizado. Esses elementos podem ser dias da semana, podem ser formas geométricas, podem ser pessoas, enfim, pode ser números, né? Então, se tiver uma organização, é chamado de sequência. E aí elas são identificadas pelo índice. O índice dá a posição desse elemento dentro da sequência. Então, se ele é o quinto da fila ou se ele é o 10º da fila. O que vai me indicar é esse índicezinho, que é o número pequeno ao lado do termo. A sequência ela pode ser finita, então quando eu tenho um número limitado de termos, de elementos, ou ela pode ser infinita quando eu não tenho esse número limitado, quando eu tenho infinitos termos, ok? Meninos, agora então fazer os exercícios do formulário. No livro de vocês, esse conteúdo ele está nas páginas 44 e 45, e vocês podem fazer todos os exercícios da página 45. Prestem atenção que tem uns que são mais de raciocínio, tem um mapinha também, então ele é bem dinâmico, tá? A gente pode discutir isso depois na aula ao vivo, ok? Então, é isso. Bom final de semana. Na segunda-feira a gente continua.